Agora que você já identificou e já desprogramou as suas crenças limitantes, ou pelo menos você já aprendeu a fazer isso, é o momento derradeiro de você entender como reprogramar essas crenças limitantes. E agora que você já deletou aqueles arquivos aí no HD da sua mente, você sabia que você pode preencher de novo os espaços do seu HD com informações mais interessantes e mais úteis para você? E se você corrigir essas memórias, o seu computador ou a sua mente vai funcionar bem melhor em todos os sentidos? Então, eu vou apresentar para você o terceiro dos 3 passos para eliminar as suas crenças limitantes, de um modo bem prático, que é reprogramar as crenças que você já desprogramou. E assim, ocupar os espaços vazios na sua mente com novas afirmações positivas, novos pensamentos, novas cores e novas flores em sua vida. Nós vamos ver também a primeira das 3 técnicas de reprogramação de crenças, que é a técnica de Peter Pan. Esse é o 8º capítulo do episódio Os 3 Passos para Eliminar Suas Crenças Limitantes, que faz parte da série Os Segredos da Alma, uma série sobre autoconhecimento para te ajudar no seu desenvolvimento pessoal. Se você quiser saber mais, é só você olhar aí na descrição o link das playlists para poder assistir os outros vídeos. Se inscrever no canal para acompanhar os novos episódios e clicar no sininho para receber todas as notificações, tá bom? Antes de começar, eu aproveito para te lembrar de dar aquele like iluminado, de se inscrever no canal se você for novo por aqui e de deixar aí nos comentários as suas impressões, dúvidas e sugestões de novos temas que você gostaria de ver no canal. Gostaria também de lembrar de você compartilhar esse vídeo com os seus amigos, com aquelas pessoas que você sente que precisam dessa informação, que vão se beneficiar de alguma forma dessa informação. Uma pessoa que você compartilhe, que se interesse de assistir, que goste, nós vamos fazendo crescer cada vez mais essa comunidade de pessoas que buscam o autoconhecimento, o desenvolvimento pessoal e a expansão da consciência, tá bom? Lembrando que a sua participação é muito importante para nós, para a gente saber se esse conteúdo realmente está ajudando você. Uma simples figurinha que você deixa aí nos comentários, ela já nos ajuda a saber se o conteúdo está sendo útil e também nos motiva a fazer mais conteúdos como este para você, ou então a direcionar o canal para conteúdos que sejam mais legais para você. Agora que você já tem as técnicas para identificar e para desprogramar as suas crenças limitantes, vamos ao terceiro passo para eliminar, que é a reprogramação das suas memórias. Quando você desprograma uma crença limitante, você vai precisar preencher aquele espaço com algo melhor do que aquilo que você tirou dali. Assim, uma das coisas mais importantes a fazer é planejar as novas informações que vão ocupar aquele espaço, que era antes ocupado pela crença limitante. Obviamente, as duas coisas andam juntas, a desprogramação da crença e a reprogramação, ou a substituição por uma nova forma de pensar. Mas eu optei por apresentar essas coisas separadamente e as técnicas para desprogramar e reprogramar, para que você tenha mais liberdade para combinar uma das técnicas de desprogramação com uma das técnicas de reprogramação, não sendo necessariamente casados. Sobre a reprogramação, vamos pensar em uma casa antiga. Você tem uma casa que seus avós te deixaram de herança e tudo lá está muito velho e empoeirado. As paredes estão esfarelando, as formigas saindo pelos orifícios. Você imagina um formigueiro gigante dentro das paredes, praticamente um universo de formiga lá nas paredes da sua casa. A pintura já está meio amarelada, desbotada, sem cor. O telhado está sujo, cheio de lodo. Os pisos antigos, rejuntes escuros. O quintal em cimento queimado vermelhão. Enfim, a casa está terrível e chegou a hora de reformar. O que você vai fazer primeiro? Esvaziar a casa, não é?
tirar tudo de dentro, mesmo que seja em partes. Você pode reformar um cômodo de cada vez, não precisa ser tudo de uma vez. Então, você retira todos os móveis de um cômodo e a reforma começa. Aquela bagunça e confusão típica de reforma. Sempre vai ter uma fase conturbada na reforma, não tem como fugir disso. Mas a reforma um dia, quem sabe, termina. Em alguns casos nunca termina a reforma. Mas quando termina, você precisa devolver tudo no lugar. E você vai colocar os mesmos móveis naquele cômodo. Se o cômodo está limpinho, novinho, você precisa trocar os móveis, senão vai continuar da mesma. Por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento. De que adianta uma casa bem estruturada, preenchida com móveis e objetos velhos e despencando, não é mesmo? Porque você não pode deixar os espaços vazios. Então, você preenche os espaços com o novo e a casa fica linda novamente. E a mesma coisa acontece quando você remove as crenças limitantes. Digamos que essa casa é você. Na verdade, eu sempre uso essa metáfora nas meditações. Você é a sua casa. A casa, ela sempre representa o seu ser. E nesse exemplo da reforma, os móveis e os objetos que não servem mais, eles representam as suas crenças limitantes. Desse jeito, você vai identificar os pontos que precisam de reforma, de renovação. Ou seja, você vai identificar as crenças que te limitam, que te atrapalham de viver e de ser pleno. Você pode ter uma ou muitas crenças limitantes. Normalmente a gente tem mais de uma. E a gente precisa rever isso sempre. Não é uma vez só e acabou. É um processo contínuo. Então, você escolhe uma técnica que você vai usar para limpar. E a técnica para reprogramar essas crenças, que é como fazer um projeto da reforma da casa e dos conteúdos interiores da casa, ou seja, da decoração. Então você reforma a casa e depois você faz a decoração. Tal como acontece com a reforma, vai ter um período conturbado quando você começar a limpar e a reprogramar as suas crenças. Porque o seu comportamento vai mudar. As pessoas vão estranhar você, você vai estranhar as pessoas. Isso é natural, não tem mágica, não tem varinho de condão que nos transforme de gata borralheira em princesa. Não tem. Você pode se afastar de alguns parentes e se aproximar de outros. Você pode perder amigos, mas ganhar amigos novos e diferentes, mais compatíveis com a sua casa nova. Você pode mudar de trabalho, mudar de formação, mudar os ambientes que você frequenta. Enfim, você vai mudar toda a dimensão onde você vive. Então, você precisa estar preparado para aceitar o novo. Você vai precisar passar pela transformação e sustentar isso, ser perseverante e ser paciente. Por isso, é melhor que essa transformação venha da sua intuição e da meditação. Porque se você adotar outra crença vinda do meio externo, de fora, essa mudança ela pode se tornar algo insustentável. Porque você vai tirar uma crença para colocar outra, que pode ser limitante em outro sentido. Geralmente, é assim mesmo que nós fazemos. Nós vamos para os extremos. Por exemplo, você acredita que não deve dizer nada do que você sente para as pessoas sobre elas, porque você pode magoar ou ferir essas pessoas. Então, você passa a vida contendo os seus sentimentos e as suas emoções, e isso te deixa muito triste, cheio de mágoa e de dor dentro de você. Porque tudo que você não expressa se torna algo dentro de você e pode se transformar em uma coisa física, na forma de compulsões, de doenças, de transtornos, entre outros comportamentos e sentimentos negativos. Enfim, você se cansa de ser o bonzinho com os outros, de deixar passar tudo, de não falar nada do que você realmente pensa para não ofender. O famoso fica quieto para não brigar. Aí você decide mudar, passar para o extremo oposto, como um pêndulo que sai de um extremo para o outro extremo, até que em algum momento ele chega no equilíbrio, no seu centro. Mas aqui eu estou tentando mostrar para você algumas técnicas para fazer a limpeza e a reprogramação das suas crenças de uma forma equilibrada,
por si mesmo, estando no seu centro, sem a necessidade de você ir para os extremos, que também são desagradáveis. Então, vamos ver algumas técnicas para reprogramar as crenças limitantes. A primeira delas é a técnica Peter Pan. A técnica de Peter Pan, ela é semelhante à lei da polaridade, do Hermes Trismegisto. Você já ouviu falar das 7 leis herméticas? Então, a 4ª lei hermética é a lei da polaridade. Essa técnica de Peter Pan, ela usa a lei da polaridade e ela pode ser bem eficaz para trabalhar as crenças limitantes, sendo que o objetivo é transformar o negativo em positivo, ou seja, inverter a polaridade dos nossos pensamentos, sentimentos e ações. Eu chamaria isso de técnica dos pensamentos felizes. Lembra que a fadinha do Peter Pan, ela sempre dizia para ele ter pensamentos felizes para que ele pudesse permanecer voando sem cair? Sempre que ele tinha pensamentos de dúvida, medo ou tristeza, ele caía, porque esses pensamentos negativos, eles têm peso, literalmente. A vibração dos pensamentos negativos tem uma carga que pesa e faz a pessoa descer e não conseguir voar, não conseguir se libertar. A maioria das crenças limitantes, ela também costuma ser um pensamento ou um sentimento negativo, que nos leva a ações negativas ou a paralisação, e que nos impedem de seguir em frente em algum aspecto da vida ou em vários aspectos. A gente fica travado, sem sair do lugar, girando em falso. Mas a gente pode mudar isso invertendo os polos dessas crenças pela técnica de Peter Pan. A lei da polaridade, ela diz que tudo que existe na dualidade tem 2 polos que se contrariam e se complementam em um dinamismo que forma ciclos virtuosos ou círculos viciosos. Tudo é duplo, tudo tem 2 polos, tudo tem o seu oposto. O igual e o desigual, eles são a mesma coisa. Os opostos, eles são idênticos em natureza, mas diferentes em grau. Os extremos se tocam. As verdades são só meias verdades. E todos os paradoxos, eles podem ser reconciliados. Na verdade, as polaridades, elas se originam de um mesmo conceito que só varia em grau. Por exemplo, nós temos o quente e o frio, que são variações da temperatura. Nós temos o claro e o escuro, que são variações da luz. Nós temos a simpatia, a apatia, a empatia e a antipatia, que são variações da capacidade de uma pessoa sentir o que a outra sente. Patia vem do grego pathos, que quer dizer sentimento. O sim da simpatia é junto. O em da empatia é no mesmo sentimento. O a da apatia é sem sentimento. E o anti da antipatia é oposto, contrário ao sentimento. Entenderam? Então quer dizer que todos eles têm a mesma natureza, que tem a ver com o sentimento, em diferentes graus. O símbolo mais conhecido e característico da lei da polaridade é o Yin e o Yang, que é o símbolo essencial do taoísmo. Também se encontra a polaridade no Bagua do I Ching, que é um antigo livro sagrado chamado de o Livro das Mutações, justamente pela sua característica de apresentar os trigramas e os hexagramas, que representam o dinamismo de todas as coisas, que se contradizem e se complementam na dualidade. Vamos ver alguns exemplos da lei da polaridade. Nós temos o claro e o escuro, o macio e o duro, o frio e o quente, o dia e a noite, o masculino e o feminino e assim por diante. A lista é muito grande. Mas embora eles pareçam opostos, na verdade são complementares, porque tudo é dinâmico na dualidade. Então, o equilíbrio ocorre justamente quando nós conseguimos extrair o melhor uso dessas polaridades. Por exemplo, como é que nós podemos fazer bom uso da polaridade dia e noite?
Nós usamos o dia para as atividades e usamos a noite para o descanso. O martelo duro nós usamos para bater e o pincel suave para pintar. Esse é o bom uso das polaridades. Quando nós usamos mal uma polaridade, ela se transforma em algo negativo. Por exemplo, usar o martelo para machucar alguém ou usar o pincel para pichar. Pode-se dizer que as crenças limitantes são casos de mau uso da polaridade. Ou seja, nós assumimos determinadas ideias, princípios, pensamentos e ações que estão pesando contra nós mesmos ou nos colocando em conflito com os outros e dificultando o nosso desenvolvimento e expansão. Quando nós tomamos uma ideia como certa, aí nós não questionamos mais nada que seja contrário àquela ideia. Ou seja, a gente se sente contrariado, porque parece que as ideias diferentes, elas existem para nos confrontar. Na verdade, é isso mesmo. A dualidade serve para a gente fazer comparações, para fazer análise das ideias e escolher entre elas. E nós precisamos tomar decisões e passar pelos extremos para chegar ao caminho do meio. Uma coisa interessante que nós podemos fazer para quebrar os nossos padrões de comportamento é simplesmente mudar os nossos caminhos, inverter as coisas que fazemos. Por exemplo, você sempre pega o caminho X para ir para o trabalho. Para que a sua mente não fique velha e limitada, você pode tentar caminhos diferentes. Você pode tentar escrever com a mão esquerda, por exemplo, ou escovar os dentes com a mão contrária que você está acostumado, ou então dormir do outro lado da cama. Se você começa a acostumar a sua mente a aceitar o novo, o diferente, fica mais fácil de você quebrar suas crenças limitantes. E você pode começar por essas atitudes bem simples. Mas vamos para a técnica do Peter Pan. Com essa técnica, você vai procurar transformar as suas crenças limitantes que são negativas para você em afirmações positivas. E você vai repetir essas novas frases como se elas fossem mantras. Sempre que você sentir que a crença limitante está tentando intimidar você. Com isso, você vai transmutar ou transformar essas crenças, invertendo a polaridade delas com os seus pensamentos, mudando o foco do negativo para o positivo. E com o tempo e a repetição, as suas sinapses que estavam coladas pela crença limitante, elas vão se descolando e as novas sinapses de afirmações positivas vão se colando. Como você deve saber, nós aprendemos por habituação, por repetição, até que aquele aprendizado se torne inerente a nós. Aí, nós não vamos precisar mais pensar naquilo, nós faremos sem pensar, de forma automática. Foi dessa forma que nós aprendemos as crenças limitantes. Então, o jeito é tirar elas da nossa mente, da nossa memória, e colocar algo novo no lugar em substituição. Agora, vamos fazer um exercício usando aqueles exemplos que nós já citamos de crenças limitantes e transformar eles em frases que sejam positivas, que nós possamos repetir sempre que nós percebemos que a crença está nos perturbando. Os exemplos, eles tratam diferentes aspectos da vida. Podem ser crenças sobre autoestima, sobre família, sobre relacionamentos, dinheiro, entre outros. Eu vou dizer para você a crença limitante e logo depois a afirmação positiva que você pode usar para substituir a crença. Se você achar interessante, você pode anotar a frase e colocar em algum lugar fácil de você ver com frequência. Ou então você pode colocar como fundo no seu celular. No site e nas redes sociais do Alfarrábios da Alma, no Instagram, no Facebook, no Pinterest e mesmo nos shorts do YouTube, na comunidade também, você vai encontrar os posts de todas essas frases que você pode salvar em um lugar que você veja sempre, para você não se esquecer. E se você quiser que eu crie para você alguma afirmação para substituir a sua crença limitante, é só você colocar aí nos comentários qual a sua crença e pedir, tá bom? Então vamos para as frases. A crença limitante é: eu sou ridículo e o meu pai e minha mãe me odeiam.
Você pode substituir pela seguinte frase: eu sou maravilhoso, meu pai e minha mãe me amam e me respeitam como ser humano. Todos estão aqui para satisfazer os meus desejos. Você pode substituir por: eu estou aqui para me desenvolver e me expandir como ser humano e sou capaz de realizar todos os meus sonhos e metas. A crença seria: minha família é culpada pelo que me acontece, então eu não posso fazer nada. Você vai substituir pela seguinte: ninguém é culpado pelo que me acontece. Eu estou pronto para resolver todos os desafios da minha vida. Fulano é culpado por tudo que me aconteceu. Fulano fez o melhor que ele pôde naquela situação. Eu estou pronto para seguir em frente, deixando os fatos passados para trás. Todos têm que me aceitar como eu sou. Eu me aceito como sou e fico feliz em seguir ao lado daqueles que me aceitam. Eu nasci assim, eu vivi assim e sou mesmo assim, você sempre assim. Síndrome de Gabriela. Eu posso mudar a minha vida, o meu destino e realizar os meus sonhos, minhas metas e a minha missão de vida. Meu irmão ou minha irmã é melhor do que eu. Ninguém é melhor ou pior que ninguém. Todos têm oportunidades. Ninguém me ama. A síndrome do Nelson Gonçalves. Eu me amo e o amor se reflete em todos ao meu redor. Ninguém me ajuda. Eu me ajudo e por isso estou sempre bem e sempre disposto a ajudar aqueles que precisam. Ninguém tem paciência comigo. É a síndrome do Chaves. Minha alma é muito paciente com o meu ego. Mulher é o sexo frágil, síndrome Rita Lee. As energias masculina e feminina têm suas próprias forças e se complementam, tornando-se ainda mais fortes quando unidas. Homem não chora, síndrome de Frejá. As energias masculina e feminina têm suas próprias forças e se complementam, tornando-se ainda mais fortes quando unidas. Um amor e uma cabana. O amor se expande no coração quando a prosperidade é a base da união. Quando a gente ama, não pensa em dinheiro, só se quer amar. O amor se expande no coração quando a prosperidade é a base da união. Eu não preciso de ninguém. Eu sou grato a todos os seres que me servem a cada passo da minha existência. Eu nunca vou conseguir. Eu posso mudar a minha vida, o meu destino e realizar todos os meus sonhos, minhas metas e minha missão de vida. Eu preciso lutar muito para ser alguém. A minha vida flui como um rio e me leva suavemente para o melhor que eu posso ser. Eu tenho que trabalhar duro para vencer na vida. A minha vida flui como um rio e me leva suavemente para o melhor que eu posso ser. Eu nasci pobre e não tive oportunidades. Eu posso criar e perceber todas as oportunidades para o meu crescimento e expansão. O dinheiro é sujo. O dinheiro é a forma mais eficiente de trocas voluntárias e de circulação de bens entre os seres humanos, proporcionando a riqueza e a abundância, e por isso sou grato pela sua existência. Eu sou pobre, mas eu sou limpinho. O dinheiro é a raiz de todo o mal. A maioria das pessoas é pobre porque não há recursos para todos. A abundância do universo é infinita. O dinheiro não gosta de mim. A abundância do universo está à minha disposição. E eu posso ter tudo que eu necessito e desejo para o meu desenvolvimento e expansão. Bem, agora você já entendeu como funciona o mecanismo dos pensamentos felizes ou das afirmações positivas. Então, é só você usar uma das técnicas que nós vimos nos capítulos anteriores
para identificar as suas crenças, uma outra técnica para desprogramar e usar essa do Peter Pan para reprogramar, certo? Mas ainda não acabou. Ainda temos mais 2 técnicas bem interessantes e efetivas para você aprender e aplicar. Então, continua comigo nos próximos capítulos. No próximo capítulo, nós vamos ver uma outra técnica de reprogramação de memórias das crenças limitantes. Você já pensou que as suas crenças, sejam elas fortalecedoras ou limitantes, elas são como frases que você grava na sua memória? Você já pensou que a nossa mente nada mais é que um conjunto de milhares ou milhões de frases que se decompõem em palavras, que se decompõem em letras, que são nada mais do que símbolos representativos? Simplificando, a nossa mente trabalha com símbolos. Sendo assim, seria possível a gente imaginar a nossa mente como se ela fosse um caderno e imaginar as nossas crenças como se elas fossem frases escritas nesse caderno e imaginar uma borracha para apagar essas frases e depois usar um lápis para escrever novas frases no lugar dessas. Você acha isso possível? Assista o próximo capítulo para conhecer a segunda técnica para eliminar as crenças limitantes, que tem tudo a ver com esses simbolismos da mente. Antes de encerrar, eu quero agradecer a você por ter ficado comigo até o final e espero que tenha sido útil para você. Aproveito para te lembrar de novo de dar aquele like iluminado, de se inscrever no canal e de postar os seus comentários. E lembra também de compartilhar esse vídeo com os seus amigos. Também agradeço a todos os criadores de conteúdo por disponibilizarem os seus materiais e as plataformas por disponibilizarem os seus espaços para que a gente possa divulgar os nossos conteúdos. Desejo a todos os seres uma vida plena, com muita luz, e que você siga o seu caminho na mais santa paz. Namastê! 1, 2, 3, testando! Hoje nós vamos gravar o som de uma chuvinha gostosa, um barulhinho bom de chuva, como diria Marisa Monte. Então vamos nessa, bem gostoso. Esquece essa fala.